Você já parou para refletir se o Espírito Santo realmente está atuando na sua vida? Já se questionou se a presença divina está te orientando, te dando força e promovendo uma transformação interna? Muitos fiéis enfrentam essas dúvidas. Eles frequentam cultos, fazem orações e leem as Escrituras, mas lá no fundo se perguntam: será que o Espírito Santo está em mim? Como posso ter certeza disso? Se você já se sentiu assim, saiba que não está sozinho. A manifestação do Espírito Santo nem sempre se revela através de eventos grandiosos, como chamas do céu ou uma voz clara vinda de Deus. Muitas vezes, sua ação é sutil, porém poderosa, moldando seu coração, sua mente e seu cotidiano. Reflita. Com que frequência você sente uma paz inexplicável no meio do turbilhão ou uma convicção forte em seu coração ao tomar uma decisão difícil? Alguma vez já sentiu um amor intenso por alguém que te feriu, algo que ultrapassa a lógica humana? Esses momentos não são meras coincidências ou sentimentos passageiros. São indícios claros de que o Espírito Santo está em ação dentro de você. Contudo, se não estivermos atentos, podemos deixá-los passar despercebidos, atribuindo-os a nossos próprios pensamentos ou emoções, quando, na verdade, são movimentos divinos que moldam nossas vidas de dentro para fora. A Bíblia nos ensina que, ao aceitarmos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, recebemos o Espírito Santo. Ele se torna nosso guia, nosso consolo, nossa fonte de sabedoria e nossa força. Mas como podemos reconhecer sua presença? Quais são os sinais de que ele realmente habita em nós? Hoje, vamos explorar 10 indícios poderosos de que o Espírito Santo está em você. Alguns podem te surpreender, outros podem refletir experiências que você já viveu, e alguns podem abrir seus olhos para como Deus atua em sua vida de maneiras que você nunca notou antes. Jesus mesmo nos prometeu o Espírito Santo, afirmando em João 14, 16, 17: E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro Consolador, para estar com vocês para sempre, o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Este versículo é um lembrete poderoso de que o Espírito Santo não é uma força distante, mas uma presença íntima que habita em cada crente. Ele está sempre ao seu lado, guiando, conversando e transformando você, mesmo quando não percebe. Então, me deixe perguntar: você já sentiu a presença do Espírito Santo em sua vida? Notou mudanças em seu coração, pensamentos e ações que você sabe que não poderiam ter vindo apenas de você? Já teve um momento em que percebeu Deus te guiando, te confortando ou te dando sabedoria além da sua compreensão? Tire um tempo para refletir sobre sua própria jornada. Se você estiver inseguro, não se preocupe. Ao final deste vídeo, sua visão sobre como o Espírito Santo age em você será muito mais clara. Vamos juntos explorar 10 sinais inegáveis de que o Espírito Santo vive em você. Você irá descobrir como ele se comunica, como te orienta e como te fortalece de maneiras que talvez você não tenha percebido antes. E aqui está o mais importante. Ao reconhecer esses sinais em sua vida, você terá uma nova confiança em sua fé. Se ainda não os viu, não desanime, pois o Espírito Santo está pronto para agir em você de formas poderosas. Antes de começarmos, quero saber de onde você está assistindo. Comente sua cidade aqui embaixo e vamos ver como esta mensagem chega a pessoas ao redor do mundo. E fique comigo até o final, porque também teremos um momento para orar juntos, pedindo ao Santo. O Espírito está pronto para agir em nossas vidas de uma forma que você nunca viu antes. Não vai querer perder isso, então vamos em frente. Muitas pessoas acreditam em Deus, mas vivem como se estivessem sem força. Elas oram, frequentam a igreja, leem a Bíblia, mas quando as dificuldades aparecem, são dominadas pelo medo, pela dúvida e pela incerteza. Por que isso acontece?
porque existe um segredo sobre o Espírito Santo que muitos ainda não conseguiram entender completamente. Sua presença não é apenas uma noção teológica, é uma realidade que pode transformar todos os aspectos da sua vida. Hoje, vamos explorar como identificar seus sinais pode mudar radicalmente a sua caminhada com Deus. Um dos maiores equívocos sobre o Espírito Santo é pensar que sua presença se manifesta apenas por meio de milagres impressionantes ou emoções intensas. A verdade é que ele age de maneiras que são tanto sobrenaturais quanto profundamente pessoais, às vezes se manifestando em sussurros em vez de trovões. É possível que ele esteja trabalhando em sua vida o tempo todo e você só não tenha percebido. Pense um momento. Já sentiu um impulso de orar por alguém sem explicação? Já abriu a Bíblia e encontrou um versículo que falava exatamente sobre o que você estava passando? Já conseguiu resistir a uma tentação que antes parecia impossível? Essas não são meras coincidências. São indícios de que o Espírito Santo está ativo em você. Para entender isso de verdade, vamos olhar para um momento marcante na Escritura. No livro de Atos, os discípulos estavam reunidos, aguardando conforme a instrução de Jesus. De repente, o Espírito Santo desceu sobre eles como um vento forte e começaram a falar em outras línguas. Esse evento mudou tudo. Antes, estavam amedrontados, inseguros e hesitantes. Depois tornaram-se ousados, determinados e cheios de sabedoria divina. O que ocorreu? O Espírito de Deus os preencheu. Mas aqui está o que muitos não percebem. O Espírito Santo não veio apenas para os discípulos em um momento específico da história. Ele veio para habitar em cada crente, para ser sua força, seu guia, seu consolo e sua fonte de poder. Agora, vamos trazer isso para os dias atuais. Imagine o Espírito Santo como uma chave que está em suas mãos. Você pode optar por usá-la para abrir portas de autoridade espiritual, orientação e paz, ou pode deixá-la parada, sem uso, se perguntando por que ainda se sente preso. O problema não é que o Espírito não esteja em você, é que muitos cristãos não sabem como reconhecê-lo ou como responder a ele. E é por isso que vamos nos aprofundar nesses 10 sinais, para que você possa entender plenamente como ele se move em sua vida e comece a viver o poder que já está dentro de você. Vamos tornar isso prático. Um dos sinais mais significativos da presença do Espírito Santo é a transformação. Quando o Espírito de Deus realmente está atuando em você, você não permanece o mesmo. Seus desejos começam a mudar. Seus pensamentos se alinham com a verdade dele. Você começa a amar o que Deus ama e a rejeitar o que ele rejeita. Não se trata de se esforçar mais para ser um cristão melhor. É o Espírito moldando você de dentro para fora. Paulo descreve isso em Gálatas 5, 22, 23, quando fala sobre o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e autocontrole. Essas não são características que conseguimos por esforço humano. São sinais de uma vida rendida ao Espírito Santo. Permita-me perguntar: você já percebeu essa transformação em sua própria vida? Talvez você já tenha sido dominado pela raiva, mas agora responde com paciência. Ou quem sabe, antes estava repleto de ansiedade e agora vive uma paz que não faz sentido. Ou talvez tenha lutado contra a amargura. Agora, o ato de perdoar flui com mais facilidade. Isso é um claro sinal de que o Espírito Santo está atuando em você. No entanto, aqui é onde muitos enfrentam dificuldades. Nem sempre conseguem sentir sua presença. A expectativa de emoções intensas pode levar à crença de que Deus não está agindo quando não experimentam algo grandioso. Mas a realidade é que a fé não se fundamenta em sentimentos, mas sim na confiança. O Espírito Santo habita em você, independentemente de você senti-lo ou não. Às vezes, sua manifestação é sutil. Outras vezes, se revela por meio de convicções ou de um profundo entendimento interior que não precisa de palavras.
Agora, eu convido você a refletir. Você tem se atentado para a forma como o Espírito Santo opera em sua vida? Já percebeu as mudanças, as convicções e a sabedoria que surgem em momentos inesperados? Se a resposta for sim, deixe seu comentário e afirme esta verdade: o Espírito Santo está em mim e eu escolho viver sob seu poder. Suas palavras têm força, e ao declarar essa verdade, você fortalece sua fé. Se essa mensagem ressoou com você, não a mantenha apenas para si. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum ensinamento que o ajudará a crescer ainda mais em sua jornada com Deus. E não se esqueça de compartilhar este vídeo com alguém que precisa ser lembrado de que o Espírito Santo está agindo em sua vida, mesmo que ainda não tenha percebido. Antes de seguirmos, é fundamental que abordemos algo importante. Reconhecer a presença do Espírito Santo é um passo, mas como podemos aprofundar nosso relacionamento com Ele para que possamos viver diariamente sob seu poder? Muitos crentes enfrentam esse desafio, e na próxima parte, revelaremos uma ação fundamental que Jesus ensinou, uma que desbloqueia todo o potencial do Espírito em sua vida. Não fique de fora. Existem momentos em nossa trajetória em que sentimos uma transformação inegável dentro de nós, algo que não conseguimos explicar completamente, mas que sabemos ser real. É exatamente nesses instantes que o Espírito Santo se faz presente, não necessariamente de forma dramática, mas muitas vezes de maneiras sutis e transformadoras. Pode ter sido aquele momento em que você experimentou uma paz profunda no meio da tempestade, ou quando obteve clareza sobre uma decisão que parecia impossível, ou ainda quando sentiu um impulso que levou a uma escolha que mudou tudo. Reflita sobre um momento em que você percebeu algo maior do que você mesmo, guiando e fortalecendo o seu ser, ou lembrando-o da verdade em meio à confusão. Foi quando você quase se deixou levar pela raiva, mas sentiu uma contenção interna, ou quando a ansiedade o dominava e, de repente, um versículo surgiu em sua mente, trazendo calma ao seu coração. Esses não são meros acidentes, são indícios do Espírito Santo atuando em sua vida. Contudo, muitas vezes, ignoramos esses sinais. Esperamos que o Espírito Santo se manifeste de maneira estrondosa, como fogo descendo do céu ou uma voz sobrenatural soando audivelmente. Embora Deus possa agir de formas poderosas, frequentemente Ele opta por trabalhar nas profundezas de nossos corações, de maneira muito pessoal e íntima. Aquela sutil sugestão para perdoar, quando todas as suas emoções resistem. Aquela convicção que o impede de tomar uma decisão da qual você se arrependeria mais tarde. A ousadia inesperada de pronunciar palavras de encorajamento a alguém que precisava. O Espírito Santo não é um visitante esporádico em sua vida. Ele é uma presença constante. No entanto, o desafio para muitos não é se ele está presente, mas sim se o reconhecem e respondem a ele. Com que frequência passamos pela vida apressados, distraídos por obrigações, preocupações e rotinas, sem prestar atenção? As sutis formas pelas quais Deus nos guia, muitas vezes, passam despercebidas. Com que frequência ignoramos aquela voz interna, nos convidando a orar, ou o sussurro suave que nos incentiva a dar um passo de fé? Em João 16:13, Jesus nos assegura que quando o Espírito da Verdade vier, ele nos guiará em toda a verdade. Isso significa que o Espírito Santo está ativamente nos conduzindo a cada dia. A grande questão é: você está ouvindo? Está prestando atenção? Reflita sobre sua vida. Você já teve um momento em que soube, sem sombra de dúvida, que Deus estava se comunicando com você? Talvez estivesse prestes a cometer um erro, mas algo dentro de você gritou: pare! Ou quem sabe você estava orando por uma situação desafiadora e, de repente, a resposta certa surgiu, mesmo que antes tudo parecesse confuso. Pode ser que você estivesse lutando contra o medo e então, do nada,
Uma profunda sensação de paz tomou conta de você. Quero que você pause para pensar. Houve um tempo em que percebeu que o Espírito Santo estava te guiando? Um momento em que sentiu sua presença de forma inegável? Se sim, compartilhe sua história nos comentários. Sua experiência pode ser o que alguém precisa ouvir hoje. Você nunca sabe como Deus pode usar seu testemunho para encorajar alguém que está tentando identificar sua presença em sua vida. E se você é alguém que nunca refletiu sobre isso antes, não se preocupe. O fato de você estar aqui ouvindo esta mensagem indica que Deus já está despertando algo em seu coração. Preste atenção. Reviva aquelas ocasiões em sua vida que pareciam meras coincidências. Lembre-se dos momentos em que você se sentiu confortado na tristeza, guiado na incerteza e fortalecido na fraqueza. Se você ainda se sente inseguro, não se aflija. Deus não está se escondendo de você. Ele está sempre falando, sempre agindo, sempre em movimento. Às vezes, o que precisamos é desacelerar, silenciar a mente e pedir que Ele se revele a nós. Você já pediu ao Espírito Santo que se manifeste em seu dia a dia? Você o convidou para suas decisões, batalhas e alegrias? Ele está ansioso para que você o reconheça. E quando isso acontecer, você começará a perceber que ele sempre esteve ao seu lado. Agora, dê um passo de fé. Escreva nos comentários: o Espírito Santo está em mim e eu estou ouvindo. Que isso seja uma declaração pública do seu desejo de reconhecer e seguir sua orientação. Ao expressar sua fé, você a fortalece. Ao reconhecer a ação do Espírito, você se torna mais consciente dela. E se esta mensagem ressoou com seu coração, não aguarde só para você. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder mais ensinamentos que te ajudarão a crescer em sua fé. Compartilhe isso com alguém que precise ser lembrado de que não está sozinho. Alguém que precisa entender que Deus está agindo em sua vida, mesmo que ainda não consiga ver. Mas há algo ainda mais profundo que precisamos explorar. Reconhecer o Espírito Santo é uma coisa, mas como vivemos verdadeiramente em sintonia com Ele? Como cultivamos uma sensibilidade à sua voz para que não o experimentemos apenas ocasionalmente, mas caminhemos em seu poder diariamente? Na próxima parte, vamos descobrir um princípio fundamental que pode transformar a maneira como você vive sua fé. Não perca! Há algo poderoso em se apresentar diante de Deus em oração. Não é apenas uma prática religiosa ou um ritual. É uma conexão direta com o Criador do Universo. A oração é o momento em que abrimos nossos corações, depositamos nossos fardos e convidamos o Espírito Santo a agir de maneiras extraordinárias. Quando nos unimos em fé e elevamos nossas orações como um só, algo extraordinário acontece. Correntes se rompem, corações se curam e vidas se transformam. Se hoje você está carregando um peso, se há uma situação em sua vida que parece sem saída, saiba que você não está sozinho. Pode ser um relacionamento desgastado, uma crise financeira interminável, um problema de saúde que o esgota ou uma batalha interna que ninguém mais vê. Independentemente do que seja, Deus está ciente disso. Ele conhece suas lutas, seus medos e suas incertezas. E o mais incrível é que ele se preocupa profundamente com cada um deles. Quantas vezes tentamos enfrentar tudo sozinhos? Dizemos a nós mesmos que precisamos ser mais fortes, ter mais fé, resolver tudo sem ajuda. Mas a realidade é que Deus nunca pretendia que carregássemos nossos fardos sozinhos. Jesus nos convida em Mateus 11:28. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Ele nos chama a entregar a Ele nossa dor, nossas preocupações, nossos fracassos e esperanças. Não é necessário consertar tudo antes. Ele só pede que venhamos a Ele. E é exatamente isso que faremos agora. Se você tem um pedido de oração, algo que pesa em seu coração, convido você a compartilhar nos comentários. Este é um espaço de união em fé.
onde acreditamos que Deus está não apenas ouvindo, mas também agindo. Quando você expressa seu pedido, não está apenas escrevendo, está manifestando sua fé, afirmando que confia em Deus para intervir em sua situação. Talvez você esteja relutante, pensando que seu problema é pequeno demais ou que não quer incomodar os outros. Mas escute, Deus se importa com cada detalhe da sua vida. Nenhuma oração é insignificante. Nenhuma situação é sem esperança. O mesmo Deus que separou o Mar Vermelho, que curou os doentes e ressuscitou os mortos, é o mesmo que o vê agora e está pronto para agir. Lembre-se da mulher da Bíblia que sofreu por 12 anos. Ela gastou todos os seus recursos com médicos, mas não encontrou cura. Estava fraca, desesperada e sem opções. Mas ao ouvir sobre Jesus, decidiu que não iria mais tolerar seu sofrimento. Ela enfrentou a multidão, estendeu a mão e tocou a borda de seu manto, e imediatamente foi curada. A chave não foi apenas estar perto de Jesus, foi a sua fé que a levou a agir. Ela não deixou o medo a impedir. Ela se manifestou e Jesus disse: "Filha, a sua fé te salvou." Agora você também tem essa oportunidade: permanecer em silêncio e carregar seus fardos sozinho ou dar um passo de fé e entregá-los a Deus. Como comunidade, estaremos ao seu lado. Ninguém aqui está sozinho. Estamos nos levantando, orando juntos, acreditando que Deus já está agindo. Se você precisa de oração, escreva nos comentários. Não precisa ser extenso. Um simples "ore por minha família" ou "preciso de cura" já é suficiente. E ao fazer isso, reserve um momento para orar por outra pessoa também. Vamos ser o corpo de Cristo em ação, intercedendo uns pelos outros e nos fortalecendo em fé. E se você está assistindo agora e sente algo especial em seu coração, mas não sabe como expressar, saiba que Deus entende até mesmo as orações que não conseguimos colocar em palavras. Romanos 8:26 nos revela que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos que vão além do que podemos dizer. Mesmo quando as palavras não vêm, o Espírito Santo já está intercedendo por você. Se esta mensagem ressoou em seu coração, convido você a se inscrever neste canal e ativar as notificações. A cada encontro, estamos fortalecendo nossa fé, aprendendo a caminhar junto ao Espírito Santo e conhecendo a Deus de formas mais profundas. E se você conhece alguém que está passando por dificuldades, envie este vídeo para mostrar que eles não estão sozinhos. Existe uma comunidade de fé ao seu lado, mas há algo ainda mais impactante a caminho. Em instantes, vamos nos unir em oração, elevando cada pedido, cada necessidade, cada coração que busca a Deus neste momento. Na próxima parte, vamos explorar como perceber a orientação do Espírito Santo em nosso cotidiano, para que possamos viver em seu poder a cada dia. Fique conosco, pois isso é apenas o começo de uma jornada que pode transformar vidas. Quando falamos sobre a atuação do Espírito Santo, algo extraordinário acontece, como se um véu se erguesse, permitindo que enxergássemos a realidade de maneira mais clara. Começamos a perceber que Deus sempre esteve presente, mesmo nos momentos em que nos sentimos perdidos ou inseguros. Quanto mais abrimos nossos corações para sua presença, mais sentimos sua orientação, paz e poder. Ao compartilharmos essas verdades e divulgarmos a palavra de Deus, nos tornamos parte de algo muito maior, um movimento de fé que toca vidas de maneiras que talvez nunca compreendamos totalmente. Pense em como você chegou até aqui hoje. Talvez tenha sido exatamente o que você precisava ouvir neste momento da sua vida. Pode ser que você estivesse em busca de respostas e, de alguma forma, encontrou esta mensagem. Isso não é por acaso. Deus nos fala de diversas formas e, às vezes, nos guia até a mensagem certa exatamente quando precisamos dela, para fortalecer nossa fé e nos lembrar de sua proximidade. Agora, imagine quantas outras pessoas precisam ouvir essa mesma verdade.
Existem muitos lutando com incertezas, se sentindo desconectados de Deus, questionando a presença do Espírito Santo em suas vidas. Eles estão à procura de um sinal, de encorajamento, de direção, e você pode ser a chave que os ajuda a encontrá-los. Cada vez que você interage com uma mensagem como esta, curtindo, comentando ou se inscrevendo, você não está apenas clicando em um botão, você está contribuindo para que essa mensagem chegue a quem mais precisa. Você está ajudando a verdade da palavra de Deus a se espalhar por lugares e vidas que talvez você nunca conheça pessoalmente, mas que podem ser transformadas para sempre. Se esta mensagem tocou seu coração e você sente o Espírito Santo agitando sua alma, reserve um momento agora para curtir este vídeo. Essa simples ação ajuda mais pessoas a descobrirem este ensinamento, a terem seus corações tocados e suas vidas transformadas. E se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso para não perder nenhum dos poderosos ensinamentos que fortalecerão sua caminhada com Deus. Ao se inscrever, você se compromete a crescer na fé e a buscar sua presença, mantendo-se conectado a mensagens que o encorajam e levantam. Mas isso não é só sobre você. Existe alguém em sua vida, um amigo, um familiar, um colega, que precisa desta mensagem tanto quanto você. Eles podem estar lutando em sua fé ou questionando se Deus realmente está ao seu lado. Você pode ser a pessoa que os aproxima da verdade. Compartilhe este vídeo com eles, envie como mensagem, publique nas redes sociais. Deixe Deus usá-lo como um instrumento para alcançar alguém que está esperando por um sinal. É incrível ver como Deus conecta as pessoas através de suas palavras. Imagine o poder de uma mensagem que circula. Um vídeo que toca o coração da pessoa certa no momento perfeito pode ser o impulso que retira alguém da desesperança. Pode ser a resposta a uma oração que ela tanto clama. Pode ser o instante que reacende sua fé e a traz de volta para Deus. Isso acontece quando damos um passo de fé juntos, quando ouvimos, quando compartilhamos, quando permitimos que o Espírito Santo nos guie. Dessa forma, nos tornamos parte do plano divino. E é exatamente isso que Deus nos convoca a fazer. Em Mateus 28:19, Jesus nos dá uma missão clara. Vão, portanto, e façam discípulos de todas as nações. Isso significa espalhar sua verdade, compartilhar sua mensagem e ajudar os outros a sentirem o poder da sua presença. Hoje, você pode se unir a essa missão apenas interagindo com esta mensagem, curtindo, se inscrevendo, comentando e compartilhando. Pode parecer um gesto pequeno, mas pode provocar uma mudança eterna na vida de alguém. E há algo ainda mais poderoso à frente. À medida que avançamos, existem novas descobertas a serem feitas. Falamos sobre reconhecer a presença do Espírito Santo, mas como podemos viver sob seu poder diariamente? Como garantir que estamos sempre sintonizados com sua direção, vivendo uma vida totalmente guiada por ele? Na próxima parte, vamos explorar um princípio essencial que pode abrir as portas para um relacionamento mais profundo e forte com o Espírito Santo. Você não vai querer perder isso. Fique conosco, porque Deus está prestes a revelar algo maravilhoso ao seu coração. A fé é mais do que apenas crer na existência de Deus. É confiar que Ele está ativamente trabalhando em nossas vidas, mesmo quando não conseguimos ver. É manter-se firme quando as circunstâncias nos desafiam. Confiar quando as respostas parecem demoradas e se render quando nossa própria força não é suficiente. A fé é a evidência do que não se vê, a âncora que nos mantém firmes, a ponte entre nossas orações e a perfeita vontade de Deus. Agora você tem a chance de declarar essa fé, reafirmando sua confiança naquele que nunca falha. Então, deixe-me perguntar: você acredita que Deus está no controle da sua vida? Não apenas nos momentos de alegria, mas também nas lutas, nas incertezas e nas temporadas de espera? Você confia que Ele está te guiando, mesmo quando o caminho à frente é incerto?
É fácil confiar em Deus quando vemos sua mão em ação, quando as orações são atendidas rapidamente e a vida se alinha com nossas expectativas. Mas a verdadeira fé é testada no silêncio, no desconhecido, nos momentos em que somos tentados a duvidar. É nesses instantes que nossa confiança nele faz toda a diferença, porque a fé não se fundamenta no que vemos, mas em quem ele é. Pense na história de Abraão. Deus prometeu que ele seria o pai de muitas nações, mas anos se passaram e ele ainda não tinha filhos. Do ponto de vista humano, a situação era desesperadora. Ele e sua esposa Sara já estavam além da idade de terem filhos. Contudo, Romanos 4:21 nos revela algo poderoso. Ele não vacilou em sua fé em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido e deu glória a Deus, plenamente convencido de que ele tinha o poder de cumprir o que prometeu. Isso é fé. Estar totalmente convencido de que Deus pode realizar suas promessas. Abraão não se apoiou nas circunstâncias, mas no caráter de Deus, e por isso viu o que parecia impossível se concretizar. E você, está plenamente convencido de que Deus está agindo em sua vida agora mesmo? Que Ele está se movendo de maneiras que você ainda não consegue perceber? Suas promessas continuam verdadeiras, independentemente de como sua situação se apresente. Se você acredita nisso, eu quero te convidar a fazer uma declaração agora mesmo nos comentários. Escreva: "Eu confio no Senhor". Essa frase vai além de simples palavras. É uma verdadeira afirmação de fé, um manifesto de que você decide acreditar no poder de Deus, em sua bondade e em seu tempo perfeito. Ao escrevê-la, permita que essa verdade se enraize em seu espírito, que sirva como um lembrete de que, independentemente dos desafios que você enfrenta, Deus continua no controle. Se você está tendo dificuldades para acreditar neste momento, se a dúvida se instalou em seu coração, eu te incentivo a dar esse passo de fé mesmo assim. Declare isso antes de sentir. Afirme antes de ver a resposta. A fé não se resume a esperar que tudo se esclareça. É confiar em aquele que sustenta todas as coisas. Vemos um exemplo poderoso dessa fé na história de Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando o rei Nabucodonosor os ameaçou, exigindo que se curvassem a um deus falso ou fossem lançados na fornalha ardente, a resposta deles foi firme. Em Daniel 3, 17 e 18, eles disseram que, se fossem jogados na fornalha, o Deus que serviam era capaz de livrá-los, e mesmo que ele não o fizesse, continuariam fiéis. Isso é fé. Crer que Deus pode nos resgatar, mas ainda assim confiar nele, mesmo que a resposta não venha. Esse é o tipo de fé que sobrevive a qualquer prova, que não se abala diante das circunstâncias, que se mantém firme, mesmo no fogo. E, por causa dessa fé, Deus não só o salvou, mas também manifestou sua presença no meio da dificuldade. O próprio rei viu uma quarta figura no fogo, que parecia o Filho de Deus. Imagine ter essa fé em sua vida, declarar: "Eu confio no Senhor", não importa o que aconteça. Recusar-se a vacilar na crença de que Ele está agindo, mesmo quando os resultados ainda não são visíveis. Agora é a sua chance de dar esse passo. Escreva nos comentários: "Eu confio no Senhor". Que essa seja a sua declaração de fé hoje. Ao fazer isso, tire um momento para ler os comentários de outros e se unir a eles em fé também. Somos uma comunidade de crentes que se apoia, encorajando uns aos outros e proclamando juntos que nosso Deus é fiel. Se essa mensagem está fortalecendo sua fé, se você sente Deus falando ao seu coração, não deixe que isso pare aqui. Curta este vídeo para que mais pessoas possam ser inspiradas por essa palavra. Inscreva-se no canal para não perder o próximo ensinamento que te levará mais fundo em sua jornada com Deus. E compartilhe isso com alguém que precisa ser lembrado de que sua fé não é em vão, que Deus os vê e está agindo agora. E há muito mais a ser explorado. Confiar em Deus é poderoso,
Mas como podemos fortalecer nossa fé para que ela permaneça firme, independentemente do que enfrentamos? Como cultivamos a fé que move montanhas, que supera o medo e se mantém constante em todas as estações? Na próxima parte, revelaremos um princípio essencial que transformará sua experiência de fé. Você não vai querer perder. Fique conosco, porque Deus está prestes a te levar a um nível ainda mais profundo. A gratidão é uma das expressões mais poderosas de fé. Ela muda nosso foco do que nos falta para o que já temos, lembrando-nos de que sempre há algo pelo que agradecer, mesmo em meio às dificuldades. Quando escolhemos ser gratos, algo incrível acontece. Abrimos nossos corações para a presença de Deus, fortalecemos nossa fé e convidamos sua alegria a fluir em nossas vidas. Pense sobre isso. Com que frequência nós focamos frequentemente no que nos falta, em vez de valorizar o que já temos? É fácil nos deixar levar por orações não atendidas, pelos desafios que enfrentamos e pelas situações que gostaríamos que fossem diferentes. Mas e se, ao invés disso, parássemos um instante e olhássemos ao nosso redor, reconhecendo todas as bênçãos que Deus já nos concedeu? E se, ao invés de expressar que ainda espero por uma mudança, disséssemos: obrigado, Deus, por estar comigo nesta fase da minha vida? E se trocássemos as queixas por louvores, a ansiedade por confiança e a frustração por gratidão? Ser grato não significa ignorar as dificuldades. Não é sobre fingir que tudo está perfeito. Trata-se de uma escolha consciente de reconhecer a bondade de Deus, mesmo quando a vida nos apresenta desafios. O apóstolo Paulo entendeu isso de forma profunda em 1 Tessalonicenses 5, 16 e 18, onde nos diz: alegrem-se sempre, orem sem cessar, deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Vale lembrar que ele não pediu para agradecer por todas as situações, mas em todas elas. Mesmo nas esperas, nas lutas, ou quando os planos não se realizam como desejamos, sempre há algo pelo que ser grato. Agora convido você a refletir. O que você pode agradecer a Deus hoje? Não precisa ser algo grandioso. Pode ser a simples respiração que enche seus pulmões, o abrigo que te protege, ou as pessoas que te cercam com amor. Talvez seja uma pequena conquista, um momento de tranquilidade, ou a força para seguir em frente. Independentemente do que seja, deixe a gratidão brotar em seu coração. E que tal compartilhar isso? Escreva nos comentários algo pelo qual você é grato hoje. Pode ser apenas uma palavra ou uma frase, uma simples expressão de reconhecimento. Ao declararmos nossa gratidão, não apenas fortalecemos nossa própria fé, mas também a de quem está à nossa volta. Suas palavras podem ser o lembrete que alguém precisa sobre a fidelidade de Deus. Pense na história dos 10 leprosos em Lucas 17. Jesus curou todos eles, mas apenas um retornou para agradecer. E o que Jesus questionou? Não foram todos os 10 purificados? Onde estão os outros 9? A cura foi um presente gratuito, mas a gratidão foi uma escolha. O único que voltou para agradecer a Jesus não apenas recebeu a cura física, ele foi restaurado. A gratidão não só reconhece o que Deus fez, mas também aprofunda nosso relacionamento com Ele. Você já teve um momento em que a gratidão transformou sua visão das coisas? Talvez você estivesse enfrentando dificuldades, mas ao começar a agradecer a Deus pelo que tinha, sentiu a paz tomando o lugar da sua ansiedade. Ou talvez estivesse frustrado com orações sem resposta, mas ao focar no que Deus já realizou, sua fé foi renovada. A gratidão vai além das palavras. Ela representa uma atitude do coração que convida Deus a agir de formas ainda mais surpreendentes. Se você está tendo dificuldades para ser grato agora, comece com pequenos passos. A gratidão é como um músculo. Quanto mais você a exercita, mais forte ela se torna. Talvez você possa agradecer a Deus por ter acordado hoje,
por seu amor constante ou pelas lições que Ele está te ensinando, mesmo nos momentos difíceis. E à medida que você cultiva a gratidão, começará a perceber a mão de Deus em lugares que antes não notava. Por isso, a gratidão é tão poderosa. É um ato de fé que diz: Deus, eu confio em você, mesmo sem entender tudo, mesmo enquanto espero. Quando alinhamos nossos corações com a gratidão, nos preparamos para receber ainda mais dele. Jesus mesmo exemplificou isso. Antes de multiplicar os pães e peixes, ele agradeceu. Antes de ressuscitar Lázaro, ele também agradeceu. A gratidão antecede os milagres porque reflete um coração totalmente rendido à vontade de Deus. Então, agora, tire um momento para pensar em algo. Agradeça a Deus por algo especial em sua vida e, ao escrever isso nos comentários, faça disso uma expressão de fé, um testemunho de sua bondade. Vamos encher este espaço com gratidão e observar a transformação que isso traz aos nossos corações, mentes e até mesmo às nossas circunstâncias. Se esta mensagem está tocando você, compartilhe-a. Dê um like neste vídeo para que mais pessoas possam ser inspiradas por essas palavras. Inscreva-se no canal para não perder futuras mensagens que vão fortalecer sua fé e passe isso adiante para alguém que precisa de um lembrete da bondade divina hoje. Em breve, vamos orar juntos, levando cada expressão de gratidão ao Senhor. Na próxima parte, vamos revelar como cultivar um coração agradecido, mesmo em tempos desafiadores. Você não vai querer perder isso. Permaneça conosco, porque Deus está prestes a realizar algo extraordinário em seu coração. Estamos em um ponto crucial da nossa mensagem. Até agora, exploramos como o Espírito Santo age em nossas vidas, como a fé nos fortalece e como a gratidão transforma nossa perspectiva. Mas o que vem a seguir pode ser a chave para desbloquear uma experiência ainda mais profunda na sua jornada com Deus. Existe uma verdade que muitos ignoram, mas que tem o poder de revolucionar sua vivência da presença divina a cada dia. Se você realmente deseja viver repleto do Espírito, o que vamos compartilhar a seguir é algo essencial que você não pode perder. Muitos crentes desejam se sentir mais próximos de Deus, buscam uma fé mais robusta, um senso de direção mais claro e uma consciência mais profunda da ação do Espírito Santo em suas vidas. Contudo, apesar de suas orações e esforços, frequentemente se sentem travados, como se algo estivesse impedindo a plena manifestação do poder de Deus. Você já se sentiu assim? Já se questionou por que algumas pessoas parecem caminhar em uma fé extraordinária, ouvindo claramente a voz de Deus, enquanto outras lutam para acreditar que Ele está próximo? A diferença não está em Deus favorecer uns em detrimento de outros. Está na compreensão e aplicação de um princípio que Jesus nos ensinou, que pode romper a estagnação espiritual e abrir as portas para um mover mais intenso de Deus em sua vida. Pense nos relatos bíblicos em que as pessoas experimentaram o poder de Deus de maneiras transformadoras. O que elas tinham em comum? O que as levou a vivenciar milagres, paz sobrenatural e uma fé inabalável? A resposta é simples, mas profunda. Elas se alinharam com Deus de uma forma que as preparou para receber dele. E é exatamente isso que vamos descobrir agora. Talvez você tenha orado por clareza, buscando direção de Deus em uma área específica da sua vida. Ou talvez esteja em busca de crescimento espiritual, mas não saiba qual passo seguir. Ou ainda deseje sentir a presença de Deus de maneira mais intensa, sabendo que Ele está com você em todos os momentos. O que estamos prestes a compartilhar pode ser a virada que você esperava. Pode ser o que transforma seu relacionamento com Deus, de um estado de incerteza para um de confiança e poder. E aqui está o porquê isso é tão crucial. O inimigo não quer que você acesse essa verdade. Ele sabe que, ao compreender o que vamos discutir, você não ficará mais preso a dúvidas, medos ou estagnação espiritual.
você começará a viver na plenitude do que Deus tem reservado para você. É por isso que distrações surgem, porque é fácil perder o foco, porque tantas pessoas ouvem ensinamentos poderosos, mas não os colocam em prática. Mas se você permanecer conosco, se realmente se apegar ao que vem a seguir, a sua fé nunca mais será a mesma. Isso é garantido. Apenas mais uma mensagem. Este é um encontro sagrado. Deus trouxe você aqui com um propósito especial. Ele deseja revelar algo que irá fortalecer sua fé, encorajá-lo e prepará-lo para uma jornada mais profunda. Ao final deste ensinamento, teremos um momento de oração juntos, pedindo a Deus que remova obstáculos, quebre correntes e o encha com seu espírito de uma forma nova e poderosa. Então, fique conosco. O que vem a seguir é de extrema importância. Este pode ser o momento que transforma tudo, quando você finalmente obtém a clareza, a força e a fé que tanto tem buscado. Deus está prestes a agir de maneiras que você nunca imaginou. Existe um poder incrível em um testemunho. Ele vai além de uma simples narrativa. É a prova viva de que Deus é real, de que vale a pena crer nele e de que suas promessas são verdadeiras. Quando compartilhamos o que Deus fez em nossas vidas, não apenas refletimos sobre sua bondade, mas também fortalecemos nossa própria fé e inspiramos outros a confiarem em sua jornada. Pense nas vezes em que você pôde perceber claramente a mão de Deus atuando em sua vida. Talvez tenha sido uma oração respondida na hora exata, um momento de desespero que foi seguido pela oportunidade certa, ou uma luta que parecia interminável, mas que agora você reconhece como um caminho que Deus o ajudou a atravessar. Muitas vezes, somos rápidos em seguir em frente assim que nossas orações são atendidas. Clamamos a Deus em momentos de necessidade, e quando a mudança acontece, celebramos brevemente antes de seguir adiante. Mas e se parássemos um instante para refletir, para olhar para trás e reconhecer sua fidelidade? E se compartilhássemos nossas histórias para encorajar outros, lembrando-os de que o mesmo Deus que atuou em nós está pronto para agir em suas vidas também? No Salmo 107:2, encontramos este chamado: deixem os redimidos do Senhor contarem sua história, aqueles que ele redimiu da mão do inimigo. Deus não age em nossas vidas apenas por nós. Ele age para que seu poder seja visível e para que a fé brote em quem ouve sobre suas obras. Seu testemunho não é só para você. É uma luz que pode guiar outra pessoa na escuridão. Considere os testemunhos na Bíblia. A mulher junto ao poço teve um encontro transformador com Jesus e, ao voltar para sua aldeia, contou a todos sobre o que ele havia revelado a ela, levando uma cidade inteira a buscar por Jesus. Quando o homem cego foi curado, os líderes religiosos tentaram desmerecer sua experiência, mas ele respondeu de forma simples e firme: uma coisa eu sei, eu era cego, mas agora vejo. João 9:25. Ele não se preocupou em explicar todos os detalhes. Simplesmente declarou o que Deus fizera, e isso bastou para transformar tudo. Você já viu Deus agir de maneira clara em sua vida? Já passou por um momento em que soube, sem sombra de dúvida, que Ele estava ali? Pode ter sido uma cura, uma provisão, um relacionamento restaurado, ou até mesmo uma paz profunda que o sustentou em meio à tempestade. Seja qual for a sua história, ela é valiosa. Agora você tem a chance de compartilhá-la. Quero convidá-lo a dar um passo de fé e escrever seu testemunho nos comentários. Não precisa ser longo ou complicado. Uma simples frase como "Deus me sustentou quando eu não tinha nada" ou "Ele me curou quando os médicos não deram esperança" pode ter um impacto enorme. Suas palavras podem ser exatamente o que alguém precisa ouvir hoje. Alguém que está lutando. Se você é alguém que está em dúvida, questionando se Deus ainda atua, saiba que seu testemunho pode ser a resposta que muitos estão buscando. E se você pensa, eu não tenho um testemunho, eu quero te desafiar. Todo crente possui um testemunho.
Mesmo que você não tenha passado por um milagre extraordinário, o simples fato de estar seguindo a Cristo hoje é uma prova da graça divina operando em sua vida. O perdão, a redenção e a transformação que você experimentou são testemunhos poderosos por si só. Se você está em um momento de espera pela sua vitória, quero te encorajar. Sua história ainda está sendo escrita. Deus ainda não terminou com você. O fato de você estar aqui, buscando a Ele e ouvindo sua palavra, é uma evidência clara de que Ele está agindo. Então, tire um instante para refletir sobre tudo que Deus já fez e, se sentir no coração, compartilhe nos comentários. Declare isso, não apenas para você, mas para alguém que precisa ser lembrado da fidelidade do nosso Deus. E se essa mensagem tocou seu coração, não deixe que isso acabe aqui. Curta este vídeo para que mais pessoas possam se inspirar com esses testemunhos. Inscreva-se no canal para não perder futuras mensagens que fortalecerão sua fé e compartilhe com alguém que precisa ser lembrado de que Deus está sempre trabalhando, sempre se movendo, sempre ouvindo nossas orações. Mas há mais. Já falamos sobre reconhecer a mão de Deus no passado, mas como manter a fé enquanto esperamos por nossas orações? Como confiar no tempo de Deus quando tudo parece estagnar? Na próxima parte, vamos explorar uma verdade bíblica poderosa que pode reforçar sua fé durante a espera. Fique ligado, pois Deus está prestes a revelar algo que pode transformar tudo. A oração tem um poder imenso. Quando nos unimos em fé, elevando nossas vozes a Deus, não estamos apenas falando ao vento, estamos nos conectando com o Todo-Poderoso, aquele que ouve, vê e age em favor do seu povo. A oração não é um último recurso, é nossa maior arma, uma ligação direta com o coração de Deus. E, ao intercedermos uns pelos outros, cumprimos um dos maiores chamados do corpo de Cristo: estarmos unidos, carregando os fardos uns dos outros, acreditando em milagres e confiando que Deus está atuando, mesmo nas situações mais desafiadoras. Neste momento, há muitos assistindo que estão enfrentando grandes dificuldades. Alguns lidam com problemas financeiros, se perguntando como sobreviverão ao próximo mês. Outros enfrentam relacionamentos desgastados, desejando reconciliação e cura. Há aqueles que lutam contra doenças, seja em seus próprios corpos ou na vida de pessoas amadas. E há ainda os que se encontram em um deserto espiritual, se sentindo distantes de Deus, lutando com dúvidas e buscando respostas. Não importa qual seja a sua situação, uma coisa é certa: Deus é capaz. Ele é maior do que qualquer obstáculo, mais forte do que qualquer medo e fiel a cada promessa que fez. Jesus nos ensinou sobre o poder da oração em Mateus 18, 19 e 20, dizendo: Se 2 de vocês concordarem na terra sobre qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. É por isso que oramos juntos, levantando as necessidades uns dos outros diante do Senhor, porque quando nos unimos em fé, o céu responde. Agora, quero convidá-lo a se juntar a este ato de fé. Se você tem um pedido de oração, se há algo em sua vida que precisa de intervenção divina, se você ama alguém que precisa de um auxílio, eu o convido a deixar seu comentário, escrevendo simplesmente fé, glória ou gratidão, enquanto compartilha seu pedido. Isso é um ato de confiança, uma declaração de que você acredita que Deus está atuando nesta situação. Pode ser que você hesite em expor sua necessidade. Talvez se pergunte se ela é insignificante ou se há questões mais urgentes que merecem atenção. Mas lembre-se, nada é pequeno demais para Deus. Ele se importa com cada aspecto da sua vida, desde os maiores desafios até as menores preocupações. E nada é tão grande que ele não possa enfrentar. Ele é o Deus do impossível, aquele que formou o universo com suas palavras,
que curou os doentes, ressuscitou os mortos e abriu caminhos onde parecia haver apenas obstáculos. Ele permanece o mesmo, ontem, hoje e sempre. Reflita sobre a história do homem paralítico em Marcos 2. Ele não conseguia chegar até Jesus por conta própria, mas seus amigos o carregaram, superando a multidão e descendo-o pelo telhado para que pudesse ser colocado diante do Senhor. E graças à fé deles, Jesus não só o curou, mas também perdoou seus pecados. Este é o poder da intercessão. Às vezes, quando nos sentimos fracos e nossa fé parece vacilar, precisamos que outros nos levem até Jesus. É isso que estamos fazendo agora. Estamos juntos, apoiando uns aos outros, acreditando pela cura, pela provisão, pela restauração e pelos milagres. Enquanto você escreve seu pedido, aproveito para incentivá-lo a dedicar um momento para orar por outra pessoa. Dê uma olhada nos comentários, encontre um nome e faça uma oração por ela. Você pode não conhecer toda a sua história, mas Deus conhece. E quando oramos pelos outros, algo muda não apenas na vida deles, mas também na nossa. Há uma bênção especial em interceder pelos outros. Em Jó 42:10 está escrito que o Senhor restaurou a sorte de Jó quando ele orou por seus amigos. É isso que o corpo de Cristo deve fazer: unir-se, interceder e acreditar uns pelos outros. Quando fazemos isso, afirmamos que não estamos sozinhos, que fazemos parte de algo muito maior, que servimos a um Deus que ouve e responde. Então, agora é hora de agir. Se você acredita no poder da oração e confia em Deus por um avanço, escreva fé nos comentários e compartilhe seu pedido. Que este seja um momento de entrega, um instante de confiança, onde você dá um passo de fé e entrega essa necessidade nas mãos de Deus. Se esta mensagem tocou seu coração e você sente o Espírito Santo agindo dentro de você, dê mais um passo de fé. Curta este vídeo para que mais pessoas possam se unir em oração. Inscreva-se neste canal para não perder momentos futuros de fé e encorajamento, e compartilhe esta mensagem com alguém que precise ouvir, alguém que esteja lutando, lembrando-o de que não está sozinho e que Deus ainda está em ação, mas ainda não terminamos. Em seguida, vamos orar juntos, levando cada pedido diante do Senhor, crendo em milagres e confiando em seu plano perfeito. Na próxima parte, vamos nos aprofundar em uma verdade bíblica que fortalecerá sua fé durante a espera. Fique conosco, pois o que Deus está prestes a realizar pode transformar tudo. Tudo o que discutimos hoje aponta para uma verdade inabalável. Deus está presente, Ele está trabalhando e seu Espírito se movimenta de maneiras que muitas vezes não percebemos. Seja através da fé, gratidão, intercessão ou testemunho, somos lembrados de que Ele não está distante ou em silêncio. Ele está próximo, falando, guiando e transformando vidas. E agora, Ele nos convida não apenas a receber esta palavra, mas a agir, a dar um passo de fé. Tenha fé e torne-se um instrumento para que a verdade divina chegue até os outros. A mensagem que você ouviu hoje pode ter tocado seu coração de maneira especial, respondendo a uma pergunta que você guardava ou oferecendo força em um momento de incerteza, ou até mesmo lembrando-o de algo que você precisava ouvir. Se Deus usou essas palavras para te encorajar, imagine o impacto que elas podem ter na vida de outra pessoa. Há pessoas ao seu redor, amigos, familiares, colegas, que estão ansiosas por esse mesmo tipo de incentivo, que buscam respostas e lutam em silêncio. E você tem a chance de ser a pessoa que leva essa verdade a elas. Pense no poder de uma única mensagem que é compartilhada. Isso está presente em toda a Bíblia. A mulher samaritana, ao encontrar Jesus no poço, imediatamente voltou à sua aldeia para compartilhar sua experiência. Graças ao seu testemunho, uma cidade inteira se reuniu para ouvir a verdade e muitos creram. Filipe, guiado pelo Espírito, encontrou um oficial etíope na estrada.
compartilhou o Evangelho e aquele encontro transformou a vida do homem para sempre. O Evangelho se espalhou através das gerações e continentes, porque aqueles que conheceram Jesus não puderam guardar essa boa nova apenas para si. Eles a compartilharam. Agora, esse mesmo chamado nos pertence. Jesus nos ensina em Mateus 5,14 que somos a luz do mundo. Uma cidade construída sobre um monte não pode ser escondida. Ao recebermos a luz da verdade, é nosso dever brilhar e não manter isso em segredo. Quando Deus age em nossas vidas, quando Ele nos fala e fortalece nossa fé, é essencial que espalhemos esse encorajamento. Isso vai além de um simples vídeo. É uma chance de iluminar a escuridão na vida de alguém, de trazer esperança em tempos de desânimo, de lembrar que Deus ainda está no controle. E tudo começa com um gesto simples: clicar em compartilhar. Uma mensagem como esta pode tocar alguém exatamente quando precisa, assim como tocou você hoje. Se essas palavras ressoaram com você, não deixe que isso termine aqui. Reserve um momento agora para enviá-las a quem precisa de apoio. Compartilhe nas redes sociais, mande uma mensagem ou poste em um grupo que busca esperança. Você nunca saberá como sua ação pode impactar a vida de alguém que precisa. E se você ainda não fez isso, não se esqueça de se inscrever neste canal. Cada mensagem, cada ensinamento e cada momento de oração são criados para fortalecer sua fé e aproximá-lo de Deus. Ao se inscrever, você se conecta a palavras que edificam e o preparam para viver no poder do Espírito Santo diariamente. Mas antes de encerrarmos, quero te lembrar de uma última coisa. A palavra de Deus nunca retorna vazia. Isaías 55:11 nos diz que a palavra que sai da boca do Senhor não voltará sem cumprir seu propósito. Isso significa que tudo o que discutimos hoje, tudo o que você recebeu e tudo o que compartilhar dará frutos. Deus já está agindo através desta mensagem e continuará atuando em sua vida e na vida de quem a ouvir. Então, dê esse passo de fé. Se esta mensagem te tocou, compartilhe agora. Permita que Deus te use como uma luz, como uma voz de encorajamento, e faça parte da divulgação de sua verdade para aqueles que necessitam, porque pequenos gestos, como um simples compartilhamento, podem ter um impacto eterno. Fique conosco, pois o que vem a seguir irá aprofundar ainda mais sua jornada de fé. Deus se comunica conosco de maneiras únicas. Às vezes é por meio de um versículo que de repente ganha significado em nossos corações. Outras vezes é através de uma mensagem que chega na hora certa. Permita-se sentir a presença divina. Muitas vezes é um sussurro silencioso em nosso interior, um impulso do Espírito Santo que nos guia. Hoje, enquanto você ouve esta mensagem, é provável que algo tenha chamado sua atenção, algo que tocou seu coração, desafiou suas ideias ou iluminou sua visão. Pode ter sido a lembrança de que o Espírito Santo está ativamente agindo em sua vida, mesmo de formas que nem sempre percebemos. Você talvez tenha sentido que suas orações estão sendo ouvidas, que Deus está trabalhando mesmo nos momentos de espera, ou pode ser que tenha encontrado encorajamento para confiar mais nele, entregar suas inquietações ou seguir pela fé, mesmo sem ver resultados imediatos. Esse momento é significativo. Foi Deus se comunicando com você, aproximando seu coração do dele, reafirmando sua presença, amor e fidelidade. Agora, tire um instante para refletir. Qual parte desta mensagem tocou mais seu coração? Houve alguma verdade que se destacou? Algo que mudou sua perspectiva ou trouxe ânimo para sua atual fase? Pense em como você pode colocar essa verdade em prática no seu dia a dia. A fé não se resume a ouvir, é sobre vivê-la. Permitir que o que recebemos transforme nossas decisões, atitudes e nosso relacionamento com Deus. Tiago 1:22 nos ensina: não se deixem enganar, ouvindo a palavra, mas pratiquem o que ela diz.
Isso nos lembra que o verdadeiro poder da palavra de Deus não está apenas em escutá-la, mas em aplicá-la em nossas vidas. O Espírito Santo está te motivando agora, não apenas para absorver esta mensagem, mas para colocá-la em ação. Por isso, convido você a dar o próximo passo. Compartilhe sua reflexão nos comentários, escreva sobre a parte desta mensagem que mais impactou você e como pretende aplicá-la na sua rotina. Suas palavras são valiosas. Elas podem inspirar outra pessoa que está passando por uma jornada semelhante, alguém que pode estar lutando, buscando clareza ou precisando de confirmação sobre o que Deus está falando com ela. Pense em quantas vezes você já foi fortalecido pelo testemunho de outra pessoa. Assim como aquelas palavras te ajudaram, as suas podem fazer a diferença na vida de alguém. Talvez sua reflexão ajude alguém a perceber que não está sozinho, que seja o impulso que precisavam para dar um passo de fé, ou até a resposta para uma oração que tem feito. E se você não souber por onde começar, diga algo como: "O que tocou meu coração hoje foi", ou "A parte dessa mensagem que quero aplicar em minha vida é". Esta é uma oportunidade para processar o que Deus está realizando em você e declarar como você avançará em fé. Se esta mensagem te impactou, tire um momento para curtir este vídeo. Essa simples ação ajuda mais pessoas a encontrar este ensinamento, permitindo que a palavra de Deus chegue a corações que dela precisam. E se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso para continuar crescendo na fé, recebendo ensinamentos que fortalecerão seu caminho com Deus. Mas ainda há mais. Temos explorado temas como fé, confiança e o reconhecimento da presença do Espírito Santo. Mas como podemos garantir que continuamos espiritualmente fortes? Como seguimos crescendo para que nossa fé não seja abalada por provações, incertezas ou atrasos? Na próxima parte, vamos descobrir um princípio bíblico que ajudará você a construir uma fé resiliente em todas as estações. Fique conosco. Deus está prestes a revelar algo poderoso. Agora quero que você respire fundo e acalme seu coração diante de Deus, no meio de tudo que invade sua mente. As preocupações, as perguntas, as lutas. Pause por um momento e pense por um instante. Em qual área da sua vida você mais anseia pela intervenção divina? Que peso você tem carregado? Que oração você tem elevado ao céu? Que mudança você espera ver? Pode ser que exista uma situação que pareça impossível, algo pelo qual você tem implorado há tanto tempo que começa a duvidar se a transformação algum dia chegará. Talvez seja uma batalha interna, um fardo de medo, insegurança ou ansiedade do qual você não consegue se livrar. Ou quem sabe um relacionamento que precisa de cura, um desafio financeiro, uma decisão que parece esmagadora, ou apenas o desejo de se aproximar mais de Deus, de ouvir sua voz com clareza, de caminhar em fé mais robusta. Independentemente do que seja, quero que você saiba, Deus está te observando. Ele conhece cada aspecto da sua situação, até mesmo aquelas coisas que você nunca revelou em voz alta. O Salmo 139, 1-2 nos recorda: Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Não há segredos para Ele. Cada lágrima que você derramou, cada oração silenciosa que você fez, cada desejo do seu coração, tudo isso Ele já conhece. E mais do que saber, Ele se importa profundamente. Agora, enquanto você se prepara para este momento de oração, quero que faça algo especial. Pegue essa preocupação, esse medo, essa necessidade e coloque-as aos pés de Deus. Imagine-se fisicamente deixando tudo isso ali. O peso não precisa mais ser seu. Ele te convida a entregar tudo, a confiar plenamente nele e a descansar na certeza de que ele já está agindo a seu favor. Em Mateus 11:28, Jesus nos faz um lindo convite. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados,
e eu vos aliviarei. Ele não diz que é preciso vir apenas quando tudo estiver resolvido ou quando você se sentir forte o suficiente. Ele simplesmente diz: venha, traga seus fardos, suas lutas, suas incertezas, e em troca, ele promete descanso. Então, neste momento, eu te encorajo a entregar tudo nas mãos de Deus. Deixe de lado a necessidade de controlar o resultado. Abandone a ansiedade sobre o desenrolar das coisas. Deixe de lado o medo de que ele não vá agir. Ele é fiel e está trabalhando, mesmo quando você não consegue enxergar. Enquanto nos preparamos para orar juntos, abra seu coração completamente. Este não é apenas mais um momento de oração. É um encontro divino, um tempo sagrado de entrega, onde nos apresentamos diante daquele que sustenta todas as coisas, o mesmo Deus que criou o universo e que agora se inclina para ouvir você. Se você está pronto para entrar nesse espaço de fé, se está disposto a realmente colocar suas necessidades diante de Deus, eu te convido a posicionar seu coração em rendição. Feche os olhos, se puder, respire fundo mais uma vez e prepare-se para receber sua paz, sua força e sua presença. E se você sentir que esse momento ressoa em seu coração, escreva nos comentários: Senhor, eu confio em você. Que isso seja sua declaração de fé hoje, seu ato de entrega. Ao fazer isso, deixe ir de cada fardo, sabendo que aquele que te ama mais do que você pode imaginar, já está agindo. Agora vamos orar juntos e colocar tudo nas mãos do Senhor. Chegamos ao momento mais sagrado e poderoso desta mensagem. É hora de entregar tudo diante dele, abrir seu coração completamente e entrar em sua presença com total confiança. Onde quer que você esteja, respire fundo, acalme seus pensamentos e prepare-se para receber o que Deus quer realizar em você através desta oração. Ele está aqui, ouviu cada palavra que foi dita, viu cada reflexão no seu coração e sabe exatamente o que você precisa. Antes mesmo de fazer seu pedido, feche os olhos, se for possível. Não é que fechar os olhos torne a oração mais poderosa, mas sim que isso ajuda a afastar as distrações. Este é um momento entre você e Deus. Traga a Ele suas preocupações, seus fardos e as perguntas que ainda não têm resposta. Que este seja um instante de entrega, de fé, onde você descansa na certeza de que o Criador dos céus e da terra está ouvindo a sua voz. Pai Celestial, agora nos apresentamos a Ti, humildes diante do Teu amor, maravilhados pela Tua presença e gratos por podermos Te chamar de Pai. Tu és santo, soberano e fiel. Não há ninguém como Tu. De geração em geração, Tua palavra permanece verdadeira, e hoje nos apoiamos na promessa de que Tu és o mesmo ontem, hoje e para sempre. Senhor, Tu conheces cada um que se une a essa oração. Conheces suas lutas, seus medos, suas orações silenciosas, aquelas que nunca foram ditas em voz alta, mas que estão profundamente guardadas em seus corações. Agora colocamos tudo aos Teus pés, cada fardo, cada preocupação e incerteza. Entregamos tudo a Ti, pois Tu és o Deus que se importa, o Deus que vê e o Deus que responde. Para aqueles que estão cansados, peço que lhes dês força. Tua palavra em Isaías 40:31 afirma que aqueles que esperam em Ti renovarão suas forças e subirão como águias. Pai, levante aqueles que se sentem exaustos, renove seu espírito, revitalize suas almas e lembre-os de que Tu és seu refúgio e fortaleza. Para aqueles que enfrentam ansiedade, medo ou dúvida, Senhor, encha-os com a Tua paz perfeita. Em Filipenses 4, 6, 7, Tua palavra nos ensina a não nos preocuparmos com nada, mas em tudo, por meio da oração e da gratidão, apresentarmos nossas petições a Ti. Prometes que a Tua paz, que excede todo entendimento, guardará nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Agora, oro para que cada coração ansioso
encontre silêncio em ti. Que a tua paz invada suas mentes, lavando cada medo e preocupação. Para aqueles que enfrentam relacionamentos quebrados, pedimos por restauração. Tu és o Deus da reconciliação, que conserta o que está quebrado e cura o que parece irreparável. Seja uma amizade, um casamento ou um laço familiar, que tua mão curadora toque essas situações, trazendo perdão onde há amargura, compreensão onde há divisão e, acima de tudo, o amor que só vem de ti. Para aqueles que precisam de provisão, Senhor, sê o seu provedor. Tua palavra em Mateus 6,26 nos lembra que se cuidas das aves do céu, quanto mais de teus filhos. Tu és Jeová Jiré, nosso provedor. Abre portas onde parecem não existir. Traz avanço financeiro para quem está lutando e atende cada necessidade segundo tuas riquezas em glória. Lembre teu povo de que nunca estão sozinhos, nunca abandonados, nunca esquecidos. Para aqueles que buscam direção, Senhor, clareia o caminho. Em Provérbios 3, 5, 6, tua palavra nos instrui a confiar em ti de todo o coração e não nos apoiarmos em nosso próprio entendimento. Que em todos os nossos caminhos possamos reconhecer-te, e assim tu endireitarás nossas veredas. Agora, Pai, para aqueles que se encontram em uma encruzilhada, inseguros sobre qual caminho seguir, fala com eles, que possam ouvir tua voz com clareza e saber que estão sendo guiados pelo teu Espírito, enquanto caminham em obediência, que não percam de vista o teu plano. Para aqueles que se sentem distantes de ti, Senhor, aproxima-os. Tua palavra nos ensina que ao nos achegarmos a ti, tu também vens até nós. Neste instante, quero falar especialmente com aqueles que sentem que suas orações estão sem resposta, que questionam se ainda estás ouvindo. Lembrem-se de que estás mais próximo do que imaginam. Mesmo quando o silêncio parece dominar, tu continuas agindo, e mesmo durante a espera, és fiel. E Pai, acima de tudo, expressamos nossa gratidão. Agradecemos pelo teu amor, pela tua misericórdia e pela tua graça infinita. Agradecemos pelo presente da salvação através de Jesus Cristo, pelo Espírito Santo que nos guia e pelas promessas em tua palavra que nunca falham. Louvamos-te por estarmos acompanhados em cada desafio que enfrentamos. Senhor, trazemos a ti cada pedido de oração, cada necessidade não expressa, cada desejo sincero que se alinha com a tua vontade. Pedimos que te moves de maneiras que só tu sabes fazer, que cures, restaures, proves e fortaleças, lembrando a cada um aqui que são amados, escolhidos e seguros em tua mão. Convido todos que estão orando a respirar fundo agora e, em suas próprias palavras, entregar tudo a ti. Declare sua confiança em ti. Acredite que, mesmo sem ver, já estás agindo. Assim, Pai, finalizamos esta oração em fé, certos de que és fiel para completar a obra que começaste. Confiamos em ti, honramos-te e damos-te toda a glória, pois somente tu és digno. Em nome poderoso de Jesus Cristo, oramos. Amém. Que esta oração permaneça viva em seu coração. Deus está em movimento, mesmo agora. Se você acolhe esta oração com fé, tire um momento para declarar isso nos comentários, escrevendo simplesmente Amém ou Eu confio em ti, Senhor. Que isso seja sua declaração de fé, uma entrega sincera. Se esta mensagem fortaleceu seu espírito, dê um passo de fé. Curta este vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas por esta oração. Inscreva-se neste canal para se manter conectado a ensinamentos e orações que te encorajarão e elevarão. E compartilhe com alguém que precisa ser lembrado da presença e do poder de Deus. Antes de encerrarmos, quero que você segure esta verdade. Deus ainda está trabalhando. A oração que você acabou de fazer foi ouvida. A resposta já está a caminho. Mantenha-se firme na fé. Continue confiando e observe como Deus se move em sua vida.
O que vem a seguir é tão significativo quanto tudo o que oramos e refletimos hoje. Uma mensagem como esta não deve ser apenas mais um ensinamento passageiro, mas deve se enraizar em nossos corações, transformar nossa forma de viver e nos aproximar de Deus em nosso dia a dia. Agora é hora de se perguntar: como vou aplicar essa verdade em minha vida? Que passo de fé darei hoje? Fé não é apenas ouvir, é agir. Tiago 2,17 nos lembra que a fé sem ação está morta. Isso significa que o que recebemos hoje não deve apenas ficar em nossas mentes, mas ser vivido. Talvez isso signifique se comprometer a dedicar mais tempo em oração, não apenas quando precisa de algo, mas buscando verdadeiramente sua presença. Pode ser que você precise confiar mais nele, entregando seus medos e ansiedades diariamente, ao invés de guardá-los. Ou talvez seja hora de agir em obediência, tomando uma atitude sobre o que ele tem falado ao seu coração. Pense sobre o que Deus despertou em você durante esta mensagem. Houve um momento em que algo se destacou, quando você sentiu uma convicção forte ou até um desafio? Isso é o Espírito Santo se comunicando contigo. Não ignore. Aproxime-se e permita que isso guie seu próximo passo. Se você não tem certeza de onde, comece com uma pergunta simples: como posso viver minha fé de maneira mais intencional nesta semana? Pode ser que isso signifique demonstrar mais graça e paciência com as pessoas ao seu redor, perdoar alguém de quem você guarda mágoa ou dedicar um tempo todas as manhãs para se conectar com Deus antes de iniciar seu dia. Talvez você sinta o chamado para oferecer palavras de encorajamento a alguém que precisa, ou então escolher louvar a Deus mesmo diante de desafios. Independentemente do que for, quero te convidar a fazer uma declaração hoje. Escreva nos comentários como você aplicará esta mensagem na sua vida. Pode ser algo simples, como: nesta semana, confiarei plenamente em Deus, ou dedicarei mais tempo à oração e buscarei sua orientação todos os dias. Suas palavras têm valor. Elas não só representam um compromisso pessoal, mas podem também inspirar outra pessoa a dar um passo de fé. E se essa mensagem tocou seu coração, não deixe por aqui. Reserve um momento para curtir este vídeo, ajudando mais pessoas a serem alcançadas por essa mensagem. Se ainda não se inscreveu no canal, faça isso para continuar crescendo na sua fé e recebendo ensinamentos que fortalecerão sua caminhada com Deus. E, mais importante, compartilhe esta mensagem com alguém que precisa de encorajamento hoje. Você não imagina como um simples ato de compartilhar pode ser a resposta que outra pessoa buscava em oração. Antes de finalizarmos, agarre-se a essa verdade: Deus continua agindo. O que Ele trouxe a você hoje não é apenas para um instante, é para a sua jornada. Avance em fé, sabendo que Ele está te guiando, fortalecendo e preparando você para tudo que Ele tem reservado. Mantenha-se na sua presença, confie em suas promessas e veja como Ele continua a atuar na sua vida. Esta jornada de fé não se encerra aqui. O que compartilhamos hoje é apenas o início de algo mais profundo, algo grandioso que Deus deseja realizar em você. Ele está sempre falando, sempre agindo, sempre te levando a uma compreensão maior de sua presença e propósito. A pergunta agora é: você continuará buscando-o? Vai se esforçar para crescer na sua fé, ouvir sua voz com mais clareza e caminhar na força do seu Espírito? Tudo o que discutimos sobre reconhecer o Espírito Santo, confiar no plano de Deus e viver em fé não deve ser apenas um encorajamento passageiro. Deve servir como uma base que te impulsiona adiante, porque fé não é apenas um momento, é sobre consistência, entrega diária, confiança constante e obediência à direção de Deus. E quanto mais o buscarmos, mais o encontraremos. Jeremias 29:13 nos traz essa promessa: vocês me buscarão e me encontrarão quando me buscarem de todo o coração. Isso é o que Deus deseja.
Não apenas um momento fugaz de fé, mas um coração que anseia por conhecê-lo cada vez mais. Quanto mais nos alinhamos com sua verdade, mais sua presença se manifestará em todas as áreas de nossas vidas. É por isso que você não pode parar aqui. Se esta mensagem fortaleceu sua fé, se você sentiu Deus falando com você hoje, então há muito mais a ser recebido. No próximo vídeo, vamos nos aprofundar ainda mais nesse ensinamento. Revelaremos uma verdade poderosa que elevará sua jornada espiritual a um novo patamar. Mostraremos como fortalecer sua fé, para que nenhuma tempestade, desafio ou período de espera possa abalar sua confiança em Deus. Se você já sentiu sua fé vacilar em tempos difíceis, se já teve dificuldades para se manter firme quando as orações parecem não ser atendidas, então você precisa assistir à próxima mensagem, porque, hoje, vamos explorar o verdadeiro significado de cultivar uma fé que se sustenta, uma fé que permanece inabalável diante dos desafios. Não pare por aqui. Clique agora para conferir o próximo vídeo e siga em frente na sua jornada com Deus. Permita que Ele te conduza a novas profundezas, que te fortaleça e revele ainda mais dos seus planos para a sua vida. O melhor está a caminho, e você não vai querer perder tudo o que Ele preparou para você. Continue avançando, busque a Ele e entre nesse novo nível de fé que Ele está te convidando a alcançar.